Como aprender inglês rápido e sozinho? Será que é possível? E aí, tem como fazer isso? Qual o método? Por onde começar? O que fazer? E é o que a gente vai aprender neste vídeo aqui. Hey guys, Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa trajetória no inglês. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas dicas pra gente de como aprender inglês rápido e sozinho. Tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito. Se você já gostou do tema desse vídeo, não se esquece, deixa seu gostei, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e aciona o sininho. Eu sempre esqueço desse sininho, mas é interessante você acionar o sininho porque assim o YouTube te notifica dos próximos e novos vídeos, tá bom? Como aprender inglês rápido e sozinho? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é possível? Sim. Então se você estava em dúvida, peraí. Então, se você está em dúvida se isso é possível, se realmente acontece, é possível sim. Então, assim, é possível sim, tá? Isso é fato. É fácil? Aí sim, depende. Por que depende? Porque existe a forma complicada, e acho que em tudo isso, tá? Existe a forma complicada de se fazer, mais trabalhosa, e existe a fórmula menos complicada, que aí a gente pode falar que é mais fácil. E aí, para ter essa fórmula menos complicada, sempre, cara, 99% das vezes vai ter isso, tá? Uma forma que é muito mais fácil, sempre. Em tudo que você for fazer, tudo. Então assim, sempre pensa, cara, será que alguém já fez isso que eu tô tentando fazer aqui de outra forma? Vai pesquisar um pouco, vale a pena, porque às vezes você pode encontrar, sabe o quê? O método. E é o que a gente chama de método, tá? O método. Uma forma de você fazer aquilo menos trabalhosa, menos complicada, mais fácil, mais prática. E isso é muito comum que exista. Seja lá o que você for fazer, cara, eu vou aprender a nadar, pois tem uma forma melhor do que outra ali tradicional. Ah, vou aprender a escrever, tem uma forma que com certeza vai ser melhor. Vou estudar para concurso, pronto, pois com certeza, eu já estudei muito para concurso e eu te garanto, tem uma forma muito melhor, de mais rápida e mais fácil de você estudar. Eu, quando eu comecei, estudava mesmo ali da forma tradicional e depois eu fui aprendendo, fui estudando, pesquisando sobre isso, como estudar melhor, como aprender melhor, enfim, aí fui descobrindo alguns métodos, alguns passos e fui fazendo e realmente teve resultado. Quando eu comecei a fazer dessa forma, uma forma lá que eu aprendi, não vou falar aqui porque é outro assunto, mas quando eu comecei a fazer, tive resultado. Passei em segundo lugar num seletivo, não foi concurso, mas enfim, foi concorrido, local, era aqui da minha cidade, local, mas passei. E eu usei esse método. Ah, e tem uma coisa, eu também usei, eu fiquei muito decepcionado de uma prova que eu fiz e eu errei muito em português. Eram 10 questões, eu errei 5. E eu não gostei disso. E eu não era bom em português, mas tinha estudado bastante. Aí eu, quer saber, eu vou detonar agora o português. Aí no próximo, eu estudei muito. Aí no outro concurso que eu fiz, um outro concurso, era também 10 de português, nível superior. E aí eu acertei 9, errei só uma. E a que eu errei depois, eu peguei a prova assim, nossa, não acredito que eu errei aquilo. Então assim, funciona com um método. Não é só ficar lendo à toa, não. Tem um método. Um método que com certeza fuja do método tradicional. E o que é o método tradicional? Que normalmente a gente vive falando, método tradicional. E às vezes a gente, poxa, mas o que é o método tradicional? O método tradicional nem quer dizer que é você ir para uma escola, ir lá e assistir, sentar, ficar olhando para o quadro. Não. O método tradicional é aquele que ele é um pouco engessado. Porque, bora aprender primeiro agora separação silábica, agora acentuação tônica, agora gramática, agora ortografia. Você tá entendendo que ele meio que tenta colocar tudo num passo a passo ali, que te engessa, que tu vai entender uma palavra, tu ainda vai ter que passar por várias. Então tem toda uma liturgia, tem todo um passo a passo, que é o sistema tradicional de ensino, né? Que eles têm ali no seu cronograma, poder seguir, amanhã, depois de amanhã, depois. Coisas que às vezes você numa semana, amanhã, depois de amanhã, para estudar, e você estudando com um método, sem ser esse método tradicional, você vê isso num dia, numa hora. O que você viria numa semana, você vira num dia. Então, é essa a diferença. Isso aí que você não pode ficar preso. Hoje eu vou estudar ortografia. Hoje eu vou estudar gramática. Não, você não aprendeu a falar assim. Então, a gente quer aqui aprender a falar inglês. Então, a gente não vai ficar preso nessas pegadas dos tópicos. Os tópicos, ortografia, gramática, blá, blá, blá. Não, tá? Não. E isso aí que você não pode, tá? Esse é o método tradicional. Isso aí você não pode ficar preso. Então tem que ser um método,
inovador, um método novo. Cara, e pensando nessa questão do método, a gente sempre fala muito, eu tenho essa mania de falar, eu sempre falo muito que, ó, tem um curso, o curso que a gente recomenda, ele é justamente baseado nisso, nesse método. O curso é a jornada do autodidata em inglês, tá? Então é um curso baseado justamente no método, ele tem um método diferente, o método se chama 80-20. Ou seja, eles focam nas 20 palavras, 20% das palavras, né, mais utilizadas no inglês. Eu quero acelerar, quero mais rapidez, tem que ter um método. Ah, eu não sei o método, pois tá aí, já tem um método. Ah, não quero comprar, não quero gastar, beleza. Eu vou deixar um link aqui de um aulão gratuito, completo, o básico do inglês, completo e gratuito. Só basta colocar o e-mail e já vai direto para a aula, tá bom? Então assim, não tem desculpa. E aí você absorve ali a aula e vai aprendendo, tá bom? Tem esse aulão aí gratuito, vou deixar aqui embaixo, tá? Mas o curso tem isso, tem essa questão do método. Só estou falando da questão do método. Por isso que é muito importante. Por isso tem muitos alunos aprendendo inglês bem mais rápido, por essa questão do método. Precisava falar isso aqui antes da gente ir para as dicas. As dicas que eu vou te falar aqui. Bora lá, primeira dica que eu trouxe aqui para vocês é foque no saque. O que é o saque? S-A-C. Sujeito, ação e complemento. Agora eu vou explicar, tá? O que é esse saque, por que você tem que focar no saque. Praticamente, quase todas as frases e conversas que você for ter em inglês, 99%, talvez 90% das frases são formadas assim, ó. Sempre tem um sujeito fazendo algo, tá bom? Então, grava isso. Então, foque nisso, foque no saque. Sujeito fazendo algo. Sempre tem alguém, quase todas as frases, quase todas, não são todas, realmente não são todas. Porque tem frases sem sujeito, frases com sujeito indeterminado. Você vai encontrar essas frases em inglês também. Mas enfim, voltando, o saque é isso. Quase todas as frases são alguém fazendo algo. A Maria foi na padaria. João comprou pão. Eu quero comer. Então, observe, sempre tem alguém fazendo algo. Por que eu disse foque no saque? Por isso. Porque agora você vai aprender. Então, alguém, sujeito, a ação, que a gente chama é o verbo, né? Então, e fazendo o complemento. O complemento é um outro alguém, um substantivo, uma coisa, um objeto, tá? Então é isso, é o complemento. Tomar um pouco d'água. Garganta secou. Pronto, então foque no saque. Agora sim, vamos lá para a explicação. Por que focar no saque? Você entendendo que sempre tem alguém fazendo uma ação com alguma coisa, né? Complemento, objeto, um outro alguém. A gente vai entender agora as partes. Sujeito. Aí pronto, você tirar sujeitos são sempre só 7. Só temos 7 sujeitos. É o eu, tu, que é você, ele, ela, eles ou elas, nós, e ele ou ela no singular. No inglês são só 7. Então seria o I, que é o eu, you, que é você, he é ele, she é ela, they é eles ou elas, no plural, we é nós, e o it, que seria ele ou ela, mas usado para coisa e animal e ou objeto. É coisa ou animal. Então são só 7. São 7. Então, quando você ouvir numa frase que tem um sujeito, é esses. São 7. São 7. Fácil de aprender, né? Fácil de aprender. Decorou ali, pronto, acabou. Então, das partes, que é o sujeito, a ação, e o complemento, eu racei o sujeito. Entendeu? Então, já te dá uma clareza. Certo, bora lá. Essa é a primeira dica. Foca no saque e para você entender isso. Próxima dica é treine seus ouvidos. A próxima dica é treine seus ouvidos. Pra quê? Bora lá. Por que essa dica? Treinar os seus ouvidos. Você vai ouvir agora em inglês sempre procurando identificar o sujeito. Tenta achar. Não vai ser tão simples no começo. Uma frase, né, falada pelo nativo é rápida. E aí provavelmente você não vai conseguir identificar rapidamente qual foi o sujeito ali. Mas você vai treinar os seus ouvidos justamente focando, se concentrando, tentando identificar, prestando atenção em identificar o sujeito, somente isso. Não liga para as outras palavras, tá? Identifica o sujeito. Claro, eu tô te falando aqui uma dica, como se fosse um passo a passo e tal, mas quando você for juntar todos, né, que eu vou falar aqui, você vai utilizar tudo junto, tá? Não se preocupe.
Mas a primeira coisa é isso, identifica o sujeito. Por exemplo, tem frase no inglês, né, que você vai focar agora em identificar o sujeito. Tenta encontrar, falou ele, falou eu, falou ela, falou you. Então, numa frase rápida, é um pouco difícil no início para você conseguir identificar o sujeito. Mas aí, se você se concentrar, vai treinando seus ouvidos para o inglês e você vai começar a identificar assim. Por exemplo, she is beautiful, he's come back, they speak English. Então, nas frases, você observa que quase não dá para ouvir direito, né, entender direito o sujeito. Mas observa como agora que você está se concentrando, e eu falei, é mais fácil de identificar. Vou repetir as frases. She is beautiful. He's come back. Do you speak English? Se você conseguiu entender as frases, conseguiu identificar o sujeito, então essa é a outra dica. Foca em identificar os sujeitos. Porque os sujeitos, para começo, os sujeitos são só 7, como a gente falou, então identifica o sujeito. Identificando o sujeito vai ser muito bom se você conseguir treinar seus ouvidos para isso, tá? Depois você vai treinar para as outras partes que nós vamos ver aqui. Mas, como eu falei, no final das dicas todas você vai juntar tudo e aí vai virar um conhecimento só. Então é meio como um passo a passo, mas que vai te ajudar. Agora a próxima dica, a terceira dica, que é muito, muito importante, que vai ser com certeza o divisor de águas aí do seu inglês, do seu estudo, é treine os verbos mais utilizados. Olha só. Por que isso? Método. A gente quer rapidez, certo? Então, quais os verbos mais utilizados? Você identificando esses verbos, você vai treinar agora esses verbos. Sabe por quê? O sujeito, ele não muda, é ai, não importa se eu estou no passado, no presente, no futuro. É ai, no caso, eu. Já os verbos mudam. O verbo no presente, ele pode ser escrito de uma forma. O verbo no passado, ele já muda, aquele mesmo verbo. A escrita, ele muda. E a pronúncia? O mesmo acontece se ele estiver no futuro. Então, os verbos, na maioria das vezes, são justamente os vilões de quem está estudando inglês. E aí, às vezes, você está tão focado em aprender, que não entende, não coloca cada peça no seu quadrado. E isso te deixa uma confusão. Se você for estudar qualquer coisa e estiver meio confuso de como que tudo funciona, fica mais difícil de aprender. De se concentrar, de entender. Quando você entende, que tem uma clareza, você evolui mais rápido. E aí, esse é o meu objetivo aqui, é te dar essa clareza. Observa, te falei, a maioria das frases são formadas por um sujeito, uma ação, que é o verbo, e o complemento. Pode ser um objeto, um cachorro, um animal, um bicho, uma outra pessoa, uma outra ação, enfim. Tem que ter clareza, tá? Quais são os verbos mais utilizados? Assim, sem pesquisar. É comer, falar, querer, né? A gente vê muito no inglês. I want, que é eu quero. Preciso. A gente tem muito também. I need. Eu preciso. You need. O verbo to be, né? Que é o verbo ser, estar. Teve até outro vídeo aqui no canal que foi sobre isso, o verbo to be no passado. Se você ainda não assistiu, assiste aí depois, tá? Que vai te ajudar muito a entender até isso que eu tô te falando. Então, o verbo to be é o ser, estar. Ele no presente é o am, is e are. Já no passado já é o was e o were, tá? Então é a mesma coisa, só que fala, por exemplo, se eu for falar eu sou, eu falaria I am. E se eu for falar eu era, ou eu fui, seria I was. Tá? Então é só, muda tudo, né? Então foca nos verbos mais utilizados no inglês. Você pode colocar uma pesquisa no Google e vai te apresentar a lista ali dos mais utilizados, tranquilo, tá? Aí você foca o estudo. Tenta focar assim, um estudo por dia ou 2 dias, uma semana, em um verbo. Detona esse verbo, vê ele no presente, no passado, no futuro. Como é eu quero, I want. E como era eu queria, ou eu quis, ou eu... enfim. Então, assim, tenta ir vendo como é que funciona cada verbo em seus estados, né? Presente, passado, futuro, tempos verbais. Essa é a terceira dica. Foca nos verbos mais utilizados do inglês, porque assim você ganha velocidade e aprende os mais utilizados, tá? Então é isso que você vai o quê? Vai ouvir, vai usar, então isso te acelera muito. Tá, recapitulando até aqui, falta ainda 2 dicas, tá? São 5 dicas, acho que eu não tinha falado que são 5. Mas são 5, faltam 2. E recapitulando até aqui, a gente viu que tem que focar no saque, que seria o sujeito, ação e verbo, né? A segunda dica seria treinar os seus ouvidos aí para identificar, achar esse sujeito. A terceira dica aqui é focar nos verbos mais utilizados, assim, estudar esses verbos. Essas foram as 3 dicas. Bora lá para a 4ª dica. Só uma coisa, se você chegou até aqui e está gostando, não se esquece de deixar seu gostei. Isso ajuda muito o canal, o YouTube entender que o conteúdo é legal e assim recomenda para mais pessoas. 4ª dica é esqueça as palavras de ligações.
por enquanto. O que são as palavras de ligações? São as preposições. Então, assim, esquece isso por enquanto, esquece. Não fica preocupado quando você vê um ali no meio, um up, um the, um from, esquece. Por quê? Porque se você, principalmente, se você está no começo, foca em entender o inglês, foca em entender como funciona e tal. E aí as palavras de ligações vão fazer parte sempre ali do cotidiano. Quando você for pegando o jeito no inglês, sujeitos, verbos, complementos, objetos e tudo mais, assim que eu falo complemento, as palavras, tá? As palavras. E aí as preposições, as palavras de ligações vão estar ali no meio, você vai aprendendo elas que consequentemente, entendeu? Então por isso que esquece, não foca um pouco nelas agora no começo não, tá? Então esquece. Eu até tenho um outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui no card também para você assistir depois. Que eu falo sobre isso, como formar frases em inglês. E lá eu dou basicamente essa dica aqui dessa questão de esquecer as palavras de ligações. Por exemplo, se você quiser falar com alguém nativo, caiu lá nos Estados Unidos, Nova York, sei lá, e aí tá falando com alguém e não sabe como falar, mas já conhece os sujeitos, já conhece algumas palavras, já conhece alguns verbos. Aí você quer chegar no banco, você pode perguntar, você pode falar com alguém, sei lá, se você leigo no inglês, você quer falar com alguém, você vai falar I go bank, faz gesto, alguma coisa. Observe, eu falei I go bank, eu ir banco, entende? Ficaria mais ou menos assim. O nativo ele entender que você não sabe inglês, ele está tentando se comunicar. E ele ia perguntar alguma coisa do tipo, aí você, I go bank. Então, eu ir banco. E assim você ia conseguir sair ali, se resolver. Então, por isso, não se ligue muito nas palavras de ligações, tá? E o cachorro começou a latir. E esse cachorro não é meu, é da vizinha. Da vizinha. E ele late muito. Bora lá, tá acabando, então essa foi a quarta. E a quinta, muito importante, que é aprenda mais palavras, ou seja, aumente o seu vocabulário. Gente, isso aí é muito importante. Por quê? Observa que a primeira dica foi foca no SAC, né? Sujeito, ação e o complemento. Esse complemento é de quê? Substantivos, palavras. Então você tem que saber mais. Por exemplo, eu vou para praia. Praia aqui no caso é um lugar, então é um substantivo, é um lugar ali, né? Como se fala praia? Como se fala eu, I. Como se fala vou, to go, para, seria a ligação, a gente esquece por enquanto, tá? E praia, como se fala, aí que vem, vocabulário, aumenta as suas palavras, quanto mais palavras, melhor. E praia, se eu não me engano, é beach. Então, I go to beach. A gente viu também outra dica aqui sobre to e for, quando usar. Tem um outro vídeo aqui no canal, que é justamente explicando isso. Por que eu uso to, nesse caso, I go to beach e não I go for beach. E aí, não vou responder aqui, mas tem esse vídeo, assiste aí, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Aumente seu vocabulário. Quanto mais palavras você souber em inglês, melhor. E aí é uma coisa que você pode ir aprendendo e treinando o vocabulário dia a dia. Tem que ter uma disciplina, tem que ter um hábito ali de você manter aquilo constante, aprender mais palavras, dia a dia, sem pressa, tá? Sem muita pressa. A não ser que você, eu tenho que aprender em 3 meses, em 2 meses. É possível? É. Só que aí também vai exigir mais de você, seu tempo, estudo, dedicação e o método, claro, o método. Gente, essa dica aqui, esse vídeo aqui é justamente para isso, para te dar clareza, tu entender que a importância de um método no seu estudo e em qualquer coisa que você for fazer. E eu trouxe aqui essas dicas justamente para tentar te dar mais clareza. Tem um outro vídeo muito bom, aqui no canal, que é sobre como aumentar vocabulário. Cara, lá eu te dou a terceira dica. Assiste lá, a terceira dica. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final desse vídeo. Assiste lá, que eu tenho certeza que tu vai gostar muito. Essa dica é incrível. Eu achei incrível. E aí você vai ver, nossa, posso estar estudando inglês a qualquer hora, a qualquer momento. É incrível mesmo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar seu gostei e se inscrever no canal. Eu sou o Thiago, essa é a minha trajetória do inglês e te vejo no próximo vídeo. See you!